Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso que está chamando muita atenção lá fora, que foi um suposto vazamento dos planos americanos para atacar os Houthis no Iêmen, que teriam sido vazados sem querer pela equipe interna do Trump para um jornalista do The Atlantic. The Atlantic é essa revista aqui, ela é altamente esquerdista, totalmente sócia, totalmente apoiando os democratas, e muita gente achou que não, isso é mentira, estão inventando essa história, mas na verdade o Conselho de Segurança Nacional do Trump confirmou que a história é verdadeira. E você pode pensar assim, por que eles confirmaram, né? Como é que o Trump confirmou que a história é verdadeira? Eu vou explicar para vocês porque eles confirmaram que a história é verdadeira, porque realmente a coisa, o buraco é bem embaixo, tá? Foi uma pisada na bola enorme do Mike Waltz, que é um dos bambambam do governo Trump aqui. Vamos entender essa história, que, cara, isso aqui é uma coisa assim que... Olha que pataquada que a equipe do Trump fez, hein? Essa notícia foi sugerida por 4 cavalheiros do Putin Calypse, cozinheiro do Stalin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, olha que doideira isso, cara. Que maluquice essa história. A administração Trump acidentalmente mandou por texto no aplicativo Signal para o Jeffrey Goldberg, que é o editor em chefe da Atlantic, todos os planos de ataque contra os Houthis no Iêmen. Olha aqui a loucura que é isso, né? Aqui, ó, a história começa tecnicamente depois que o Hamas... Não, isso aqui não interessa. Aqui, ó, na terça-feira, dia 11 de março, eu recebi uma conexão, uma requisição de conexão no Signal de um usuário chamado Michael Waltz. Michael Waltz é esse cara aqui, ele é um político americano e ele é o atual conselheiro da Segurança Nacional do Trump, né? Uma posição muito importante no governo Trump. Então, o jornalista recebeu uma requisição de conexão no Signal para isso, né? E o Signal, para quem não sabe, é um serviço de mensagem popular, é um WhatsApp da vida, mas é um WhatsApp mais seguro, um WhatsApp, né, que tem um grau de segurança um pouco maior no final das contas, né? E ele diz aqui, ó, eu assumi que o Waltz era o conselheiro de segurança nacional do Trump, mas eu não achei que eu estava falando com ele diretamente, eu achei que fosse a equipe dele, né? Isso é normal quando você tem pessoas em altos cargos, você tem a equipe que gerencia as mensagens da pessoa. Ele, como jornalista, pode ser que a equipe estivesse entrando em contato com ele para, né, alguma coisa, né? Ele é um jornal importante, o The Atlantic, que de repente estavam entrando em contato aqui, né? Eu já me encontrei com ele no passado e coisa e tal, ok, eu aceitei a conexão, né, achando que talvez pudesse ter alguma comunicação dele, coisa e tal, alguma coisa que ele quisesse conversar sobre Ucrânia, Irã, alguma outra notícia, mas 2 dias depois, na terça-feira, às 4h28 da tarde, eu recebi um aviso de que eu tinha sido adicionado num grupo dentro do Signal. Da mesma forma que no WhatsApp você tem grupos, botaram ele num grupo chamado Houthi PC Small Group. Ele falou, pô, não entendeu nada disso daqui, né? E, segundo eu estava dizendo aqui, o grupo foi criado pelo Michael Waltz e era um time para estabelecer princípios do grupo para coordenação nas ações contra os Houthis, particularmente nas próximas 72 horas. E meu vice, o Alex Wong, está ajudando a definir a estratégia, não sei o que lá e coisa e tal, do que vai acontecer. E de fato, alguns dias atrás, vocês sabem, teve um grande ataque dos Estados Unidos contra os Houthis lá no Iêmen. Um ataque muito forte, eu cheguei a noticiar isso lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, né? No vídeo de Israel, eu falo sobre esses ataques lá dos Houthis, né? Enfim, foi um ataque muito forte contra os Houthis. Eu acho que não vai resolver nada. É o que eu falei no vídeo de lá. Ou os Estados Unidos prepara uma ação por terra lá no Iêmen, ou coordena com a Arábia Saudita, alguma coisa. Bombardear os Houthis vai enfraquecer eles? Evidentemente que vai, evidentemente que é ruim, mas não adianta, não vai conseguir acabar com os Houthis, né? Enfim, aqui, ó, a mensagem continuou. Por favor, providencie o seu melhor apoio, né, time de apoio, para coordenar nos próximos dias e sobre o final de semana. Obrigado. Ou seja, ele estava querendo que cada pessoa que estava nesse pequeno grupo do Signal mandasse dissesse quem era a pessoa responsável na equipe dele para entrar nesse negócio, né, para entrar nesse grupo que vai discutir as ações dos Houthis, né? E aí ele fala que um cara chamado Mar, que ele assume o secretário de Estado Rubio, colocou o Mike Needham, né? Uma outra pessoa, J.D. Vance, colocou a Andy Baker, o TG, presumivelmente Tulsi Gabbard, colocou Joe Kent,
E, enfim, botaram aqui os nomes das pessoas. Ele toma cuidado de falar que uma outra pessoa respondeu, o John Ratcliffe, escreveu com o nome de um oficial da CIA que seria incluso no grupo. Eu não vou publicar o nome dessa pessoa, porque essa pessoa é um oficial de inteligência ativo e, portanto, publicar o nome dessa pessoa colocaria ela em risco, né? Então o nome dessa pessoa ficou de fora aqui da reportagem. Mas o jornalista sabe. O jornalista sabe quem é essa pessoa. Enfim, parece que o pessoal todo se reuniu, todos os 18 indivíduos listados e coisa e tal, inclusive vários oficiais. O Steve Witkoff, que é o negociador do Trump para o Oriente Médio e também para a Rússia, no final das contas. Stephen Miller, que parece que é um auxiliar lá do Trump, de um conselheiro do Trump lá. Enfim, e aí nesse momento ele discutiu a possibilidade disso ser falso, né? Isso poderia ser uma campanha de desinformação. Botaram ele nesse grupo né, para tentar enganar ele, tentar fazer alguma coisa errada e coisa e tal, tentar que ele desse uma barrigada, que ele desse informações e coisa e tal, e cometesse algum erro e não sei o que lá. Então ele viu como uma possível armadilha do governo Trump contra o The Atlantic, né? E realmente tem essa possibilidade. Agora, nós aqui temos que lembrar que também tem a possibilidade dele ter se infiltrado nesse grupo de forma espúria também, né? Porque, de novo, é muito estranho o Michael Waltz chamar um jornalista do The Atlantic para entrar um grupo tão seleto. O nome do cara é Jeffrey Goldberg. Não consta que tenha ninguém na equipe do Trump com um nome parecido. Então, o que teria acontecido aqui? Não sei. Pode ser um erro do Michael Waltz. Pode ter sido. Se foi um erro do Michael Waltz, é um erro terrível, um erro crasso. Mas a gente não pode descartar a possibilidade de ter havido uma infiltração nisso daí também. O cara, de alguma forma, o jornalista lá do The Atlantic soltou uma grana para o secretário do Michael Waltz lá para botar o nome dele no meio, não sei, né? Pode ter alguma pessoa na equipe do Michael Waltz que gerencia a rede dele e que teria ajudado o cara do The Atlantic. Tem essa possibilidade, né? Então, ele diz aqui, eu tinha várias dúvidas se esse grupo realmente era de verdade, né? Porque, poxa, não é possível que os Estados Unidos ia conversar num grupo de WhatsApp, ok, um grupo de Signal, sobre planos de atacar um país estrangeiro, né? Mas aí ele fala que as coisas ficaram mais estranhas ainda no dia seguinte, né? Eles disseram que mandaram um monte de informação e coisa e tal, e aí em determinado momento, o D-Day Vance, aqui é uma lavagem de roupa suja, o Vance criticando o Trump, né? Só isso daqui, cara, lindo aqui, ó. O Vance falando aqui, ó, eu estou o dia fora num encontro econômico em Michigan, mas eu acho que nós estamos cometendo um erro. Apenas 3% do comércio americano passa pelo canal de Suez. 40% do que passa no canal de Suez é comércio europeu. E é um risco que o público não entenda isso, ou por que é necessário agirmos dessa forma. A maior razão para fazermos isso, como o presidente disse, é para mandar uma mensagem, mas ele está preocupado que eu não tenho certeza se o presidente está ciente de como inconsistente é essa mensagem na Europa nesse momento. Ou seja, ele está vendo o ataque aos Houthis como uma ajuda para a Europa e não uma ajuda para os Estados Unidos. Olha a visão míope do J.D. Vance, né, sobre esse negócio, porque, veja, ajudar o comércio mundial ajuda todo mundo, meu amigo. Quanto mais comércio tiver no mundo, todo mundo enriquece, inclusive os Estados Unidos. Ah, mas só 3% do comércio americano passa por ali. Mas tem um monte de coisa que você vende para a Itália, que da Itália passa por ali e vai para outro lugar. Então, se você começa a sacanear a Itália, você está sacaneando você mesmo, porque a sua venda para a Itália não vai sair mais. Eu usei a Itália como um exemplo, né? Qualquer outro país da Europa poderia servir como um exemplo também. Ou seja, é uma visão míope esse negócio que, não, porque o comércio americano só passa um pouquinho ali. Eu não sei não, mas será que o Vance é agente russo mesmo? Porque você sabe que os Houthis são apoiados pela Rússia, né? Enfim, aqui, ó, e existe um risco adicional de que isso leve a aumento no preço do petróleo. Olha só como é que o cara está tentando convencer todo mundo a não atacar os Houthis. Cara, esse Vance, eu vou te falar uma coisa, né? Eu estou pronto para dar o meu apoio ao consenso do time, mesmo apesar desse meu coisa, né? Isso é o mínimo que se espera, né? Eu não ia fazer uma revolução ali. Mas existe um argumento muito forte para esperar um mês. Mandar essa mensagem agora não tem lógica, né? Vai mandar uma mensagem que estamos ajudando a Europa, né? O Pete Hegseth
respondeu dizendo: olha só, vice-presidente, eu entendo a sua preocupação, eu também apoio você levantar isso com o Trump, né? Considerações importantes que eu acho que devem ser levadas em consideração: Ucrânia, Gaza, não sei o que lá. A mensagem que está indo através, não importa o que seja, é que a gente não sabe quem que o Houthi é, mas a gente deve ficar focado na mensagem que o Biden falhou e o Houthi é fundado pelo Irã. Talvez dizendo para ficar tranquilo que não é fundado pelo Putin, né? Mas é fundado pelo Putin, porque o Irã está no eixo do mal lá do Putin, né? E esperar algumas semanas, um mês, não muda fundamentalmente esse cálculo, mas imediatamente existe um risco em esperar. Isso pode vazar e nós parecermos indecisivos, e Israel pode tomar ação primeiro. Ou então um cessar-fogo em Gaza pode se desmanchar. Na época ainda havia cessar-fogo em Gaza, né? Lembra? E nós queremos começar essas coisas nos nossos próprios termos. Nós podemos gerenciar as duas coisas, né? E, enfim, eu acredito que nós devemos fazer isso. Não é sobre os Houthis, é sobre restaurar a liberdade de navegação, o interesse central americano e restabelecer a deterrência, né, a dissuasão que o Biden criou, né? Mas nós podemos pausar, e se nós fizermos, eu estarei 100% OPSEC com você, não sei o que lá. Ou seja, no final das contas, o Pete Hegseth falou que não, eu acho que a gente deve continuar e coisa e tal, né? Enfim. Ainda teve mais aqui, ó, o vice-presidente falando aqui, ó: eu compartilho de você o desprezo pela Europa, que é uma carga, que é patética, que fica querendo ajuda americana para tudo, eu não sei o que lá. E, de novo, isso daqui é um erro estratégico dessa equipe do Trump. O fato dos Estados Unidos atuarem como a polícia do mundo, o líder do mundo livre, isso, ok, eu concordo, é um custo para eles têm um custo em fazer isso, mas no final das contas isso dá uma enorme quantidade de benefícios para os Estados Unidos também. Se eles acabarem com isso, se eles começarem a fazer, ó, cada um se vira aí, cada um faz o que quer aí, a gente não vai se meter mais, o que vai acontecer é que eles vão perder, os Estados Unidos vão perder muita coisa, porque hoje a posição privilegiada deles dá esse direito que eles não vão ter mais, né? Bom, aí no final das contas, parece que decidiram que o Trump queria fazer isso mesmo. Eu acho que nós devemos fazer. O POTUS é o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ainda tem 24 horas para a decisão e coisa e tal. E o SM, que deve ser um dos conselheiros lá do Trump, falando aqui: eu ouvi isso e o presidente foi claro, é green light, ou seja, é para ir em frente, é para fazer. Então os Estados Unidos, o Trump quer fazer o negócio. Olha só como é que está pintando uma dinâmica aqui em que você tem o Vance, claramente um agente russo, declarado abertamente, torcendo pelo eixo do mal, querendo atrapalhar, e o Trump talvez não tão comprometido assim, hein? Não sei, pode ser que seja isso que você leia disso daqui. Aqui estão os prints que o jornalista tirou, né? Um monte de print aqui. Repara que todas as mensagens têm a coisa para apagar depois de um determinado tempo, né? Mas o jornalista printou a porcaria toda, né? Aí você pode falar assim: caramba, mas é só o pessoal negar, dizer não, que não foi nada disso, não falamos nada disso, mentira do jornalista. Não. O Conselho Nacional de Segurança confirmou, e eu vou explicar para vocês por que confirmou. Aí mais adiante, em determinado momento, eles falam aqui, ó, às 11h44, o Peter Hegseth postou no dia 15 de março, né? O Peter Hegseth postou um update e colocou um documento que ele não está colocando aqui, porque é um documento de segurança nacional, escrito top secret, coisa e tal, com todos os planos de ataque dos Estados Unidos contra os Houthis. Cada alvo, quem quer fazer o quê, o nome de todas as pessoas envolvidas, o nome de todos os chefes. E o cara fala assim: olha só, o jornalista fala: eu não vou publicar isso, evidentemente, isso seria uma exposição, né, de coisa, mas aí que tá. Por que o Conselho de Segurança Nacional aceitou e confirmou isso daqui? Porque o jornalista chantageou eles. Eu falo: olha só, isso aqui, se vazar, vai ser mais feio ainda para vocês, vai ficar muito mais feio se vazar esse negócio. É bom vocês confirmarem. E o pessoal confirmou, o governo Trump teve que ceder nisso daí. Tanto que depois teve. Isso aqui foi o pessoal comentando que não, boa sorte, que vai dar tudo certo. E de fato o bombardeio foi muito efetivo, destruiu um monte de coisa lá dos Houthis. De novo, minha posição se mantém. Se os Estados Unidos não fizer uma operação em terra, não vai mudar nada nos Houthis ali. Mas fizeram um bom bombardeio ali, né? E, de novo, já teve confirmação do Conselho de Segurança Nacional dizendo que realmente aconteceu isso. Teve também a informação de que, aqui ó, tá o pessoal, tá todo mundo falando disso, né? Aqui ó, o Brian Hughes, que é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, respondeu 2 horas depois
confirmando a veracidade do grupo de Signal, parecem ser um grupo de mensagens autêntico e coisa e tal, e aí tem um monte de gente reclamando, o pessoal trumpista falando que não, que isso foi uma violação, que o cara atacou e não sei o que lá, tem que ser preso porque violou a segurança nacional. Não, olha só, o cara tomou o maior cuidado de não botar nenhuma informação crítica aqui, o que ele colocou foi a conversa do pessoal. Conversa do pessoal, que você colocou para um jornalista, por mais que tenha sido por descuido, sem querer, a menos que provem que o cara se infiltrou no grupo de alguma forma espúria, né, não tem nada de errado nisso daqui, né? E mesmo se fosse, ele conseguiu se infiltrar, jornalismo é jornalismo, meu amigo, o cara correu atrás da fonte, né? Enfim, e ainda perguntaram para o Trump isso, o Trump ficou sem saber o que fazer aqui. Ó. Eu não sei nada sobre isso. Não sou um grande fã da The Atlantic. Para mim é uma revista que está falindo e não sei o que lá. Ou seja, o Trump parece que não está sabendo da parada. É o que eu estou falando para vocês. Tem um grupo pró-Rússia dentro do governo Trump muito forte. Talvez o Trump não faça parte dele. Eu não sei. Não sei, sinceramente. O fato é, mesmo que ele não faça parte desse grupo, esse grupo está agindo, está ditando as regras por trás do governo Trump. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Eu acho que Vance é o ponto focal nessa história. Eles colocam aqui que o Waltz provavelmente errou, né? Violou os princípios lá de negociação e coisa e tal. O Reg 7 também. O Reg 7 jamais poderia ter compartilhado um documento de planejamento top secret num grupo informal do Signal. Ou seja, realmente parece uma coisa de amadores, né? Parece que essa equipe do Trump é um monte de amadores. Ficou parecendo uma coisa meio de primária, né? E outra coisa também que eles estão dizendo aqui é que o fato das mensagens estarem marcadas para se extinguir depois de um tempo, isso viola também disposições legais americanas que dizem que todo o planejamento estratégico americano, todo o planejamento militar americano tem que ficar registrado, porque depois se der merda, tem que saber quem mandou fazer o quê. Então tudo isso daí tinha que ficar registrado lá no Pentágono, é lógico, com ultra secreto e coisa e tal, com um grau de segurança muito alto, mas aí você não pode botar a mensagem para pagar. Depois de um tempo você está violando a legislação americana nesse caso, né? Então assim, realmente uma bateção de cabeça absurda. Eu espero que a equipe do Trump tome lições disso daqui e evite esse erro no futuro. E mais do que isso, que o Trump perceba que está criando uma cobra com o Vance, hein? O Trump, dá um fim nesse Vance. Não, dá um fim não tem como dar porque ele é o vice-presidente. Mas cuidado com o Vance, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.